Muito bem. Então, aqui para a gente poder finalizar os conceitos de hoje, da parte de transistor como chave, né? Aqui tem uma, uma regra mais rápida, né? Se eu estiver fazendo só projeto de chave, né, transistor como chave, no corte ou na saturação, como é que eu acho o ponto de saturação do transistor, né? Qual seria o valor, o VCE a gente já sabe que é bem pequenininho, mas qual seria o valor do IC de saturação para um determinado circuito? Aqui a gente tem dois circuitos diferentes. Então, para a gente não ter que ficar fazendo toda aquela conta de novo e tal, já faz como o Eliezer estimou, para eu saber qual é o parâmetro de saturação dele, ou seja, quando ele estiver em saturação, o que vai acontecer, não quer dizer que ele esteja, depende deste RB e deste VB para saber se ele vai estar lá ou não, mas estando lá, quais seriam os parâmetros, né? Então, como é que eu calculo o IC de saturação? Muito simples, é o VCC, que é a tensão da fonte, menos o VCE, que é essa tensão aqui, dividido por esse resistor, e aí eu tenho a minha corrente de saturação. Então, isso aqui é uma fórmula mais imediata, né, para você poder fazer isso. Se você considerar o VCE de saturação muito miudinho, você pode até aproximar de VCC sobre RC também. Tá? Então, aqui, no caso do circuito do lado, vai estar com 5 miliamperes, a saturação do transistor no circuito da esquerda de 5 miliamperes. Se eu fizer a mesma coisa para o transistor da direita, eu mudei o resistor de coletor, a saturação, quando ela acontecer, vai ser em 15 miliamperes, porque eu mudei o resistor de coletor. Ambos podem estar saturados, ajustando adequadamente esse par aqui, tensão e resistor de base. Já já nós vamos ver, né, um projeto disso, como é que a gente faz esse projeto. Mas o fato é que eu posso colocar dois transistores na saturação com correntes de saturação diferentes. Isso vai ser importante porque depende da carga que eu estiver utilizando, eu vou precisar uma corrente maior ou menor para poder fornecer para essa carga. Tá? E o ponto de corte, como é que eu calculo? O ponto de corte não tem conta para fazer, né? Se o transistor está cortado, basicamente, os dois parâmetros dele é corrente de coletor zero, não está passando nada, e o VCE de saturação igual ao VCC da fonte, tá? Então, no ponto de corte, o VCE é igual ao VCC da fonte, a corrente é zero. No ponto de saturação, a tensão VCE é zero, ou próximo de zero, e a corrente vai ser máxima, tá? Então, é só também para vocês poderem ter uma noção mais imediata, né? Um cálculo mais imediato na hora de vocês projetar. Eu queria que vocês agora fizessem esse circuito aqui, ó. Calcular aí B e C e Vout, onde Vout é essa tensão daqui para o terra, que basicamente é a tensão VCE, na condição dessa chave fechada e depois na condição da chave aberta. Tá? Então, ó, mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui é um circuito que também é o que a gente já está vendo aí, né? E é um circuito muito utilizado na parte de circuitos lógicos, quando a gente precisa de fazer um drive, que eu vou ensinar para vocês na aula que vem, tá? Então, o que eu queria fazer é o seguinte, vocês fizeram com a chave aberta e chave fechada, mas na verdade, o exercício mais correto não é o que está colocado no enunciado, o resultado é equivalente, mas seria ter uma chavinha aqui, ou ela manda para 5 volts, ou ela manda para o terra, tá? Deixar um circuito aberto, a entrada de um circuito aberto é muito temerário, né? Você deixar uma entrada flutuando não é algo desejável. Então, em nenhum circuito que eu faço, eu deixo a entrada aberta. Eu coloco ela ou no nível lógico alto ou no nível lógico baixo, tá? Os resultados vão ser equivalentes, mas isso aqui tem uma razão de ser que eu vou explicar já já para vocês. Então, vamos lá. Se eu colocar a chave em 0 volt, tá? No terra, ou seja, chavinha para baixo aqui. Então, ela não está na posição de cima, está na posição de baixo. Se eu tenho 0 volts aplicado, eu tenho nenhuma corrente de base, nenhuma corrente de coletor. Se eu não tenho nenhuma corrente de coletor, eu não tenho queda de tensão nesse resistor. Portanto, toda a tensão fica em cima do VCE. Como o meu Vout é o próprio VCE, né? Aqui seria o meu Vout. Então, eu tenho 5 volts.
Então, com a chavinha em 0, o meu Vout fica sendo igual a 5 volts. Simples assim, sem complicação. Quando eu coloco agora a chavinha em 5 volts, ou seja, na posição de cima, aí eu preciso fazer os cálculos. Então, eu calculo IB. IB vai ser a queda de tensão aqui, que é 5 menos 0,7, dividido por 10K. Né? Então, vai ficar 4,3 dividido por 10K, 430 microamperes. Multiplicando por um beta de 50, 50 vezes 430 micro, vai dar 21,5 miliamperes no coletor, desde que ele esteja na região ativa. Agora eu preciso ver se ele está na região ativa calculando o VCE. Quem é o VCE? 5 menos essa queda de tensão aqui, é o quanto sobra no restante do transistor. Se eu fizer essa conta, vai dar menos 16,5. Ou seja, tensão negativa, o transistor está saturado. Tá? E aí, quando o transistor está saturado, tem que recalcular o IC, né? O IC de saturação. Então, calculando o IC de saturação, na saturação, o IC vai ser 5 menos o VCE de saturação, dividido pelo resistor de coletor. E nesse caso aqui, eu até vou desconsiderar, vai ser aproximadamente 5 miliamperes. Tá? Se eu tiver, né, nessa condição, o VCE de saturação, como já mostrei para vocês, é muito baixo, vou considerar aqui em torno de 0,1, sendo, né, conservador. E essa é a situação com a chavinha em 5 volts. Então, olha que interessante, para finalizar, né? Quando o meu Vin, a tensão de entrada é 0 volts, o meu VCE, que é o meu Vout, é 5 volts. Quando o meu Vin é 5 volts, o meu Vout vai ser 0,1 volt. Isso aqui é um circuito de um inversor, né? Eu coloco 0 na entrada, eu tenho 1 na saída, eu coloco 1 na entrada, eu tenho 0 na saída. E é dessa forma que a gente consegue construir um inversor de maneira discreta, utilizando os transistores. Tá? O inversor da porta lógica, ele tem umas coisinhas a mais, mas o princípio é o mesmo. Tá? Eu consigo polarizar um transistor no corte na saturação para fazer uma porta lógica inversora. Beleza? Muito bem, só para dar um gostinho para vocês, na aula que vem nós vamos falar sobre circuito driver, nós vamos ver como é que a gente acende LED e aciona relé através de transistor, que é um negócio muito utilizado quando a gente está projetando os nossos equipamentos aí.